ministrando a palavra de Deus para nós essa manhã. Então a palavra está com o Marcelo. Deus abençoe. Graça e paz, igreja, amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Amém, que bênção. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo é o de número 10, e nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 25. Nós vamos ler 3 versículos apenas deste capítulo. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então responde: respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então disse Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Convido você a fechar os seus olhos nesta hora para nós orarmos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui e poder ouvir a tua voz, a tua palavra. Fala, Deus, aos nossos corações o que precisamos ouvir nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. O texto que nós acabamos de ler, ele conta um diálogo de Jesus com um certo homem, que era um intérprete da lei, conhecedor, um doutor, que detinha bastante conhecimento a respeito da palavra e das escrituras. E a dúvida deles era: o que eu preciso fazer para ter vida eterna? Aí eu pergunto aqui nesta manhã: quem gostaria de ter vida eterna? Quem quer ter vida eterna? Amém, né? Só pensar, viver eternamente, saber que quando esse tempo nosso aqui, que é passageiro nessa terra, nós estaremos para todo sempre com o nosso Deus. Não tem satisfação melhor para o filho e filha de Deus, para o servo, e esta é a nossa motivação. Este é o nosso objetivo, de estarmos aos pés do Senhor, de dedicar a nossa vida ao Senhor, é saber que nos aguarda uma vida eterna. E diante daquele diálogo, nós aqui tiramos 2 certezas. A primeira é: a vida eterna é real. É certo que isso até preocupa as pessoas, e por certo deve ser uma preocupação. Sabe por quê? A segunda certeza é: se existe vida eterna, também existe morte eterna. Misericórdia. Se eu disse que é uma alegria saber que vamos ter uma vida plena, uma vida duradoura, agora imagina saber que quando os nossos dias aqui findarem, será sofrimento, tormenta, dor. Misericórdia. Mas isso também é uma certeza.
existe sim a morte eterna. E Deus, em sua infinita misericórdia, quer exatamente e nos oferece todos os dias a dádiva do livramento, de poder nunca experimentarmos. E como a nossa vida, ela é espiritual, tanto o homem ou o ser humano, quando já tem e quando já toma posse da vida eterna, ele começa a usufruir das bênçãos da vida eterna. Da mesma forma, quando o ser humano não toma posse, ele passa então a amargar os dissabores e desprazeres que a morte eterna vai proporcionar. Mas somos felizes, bem-aventurados em saber que em Jesus nós temos a garantia de que viveremos eternamente. Porque ele mesmo disse em João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E não qualquer vida, mas a vida eterna. Mas em contrapartida também, o escritor de Hebreus, ele diz que da mesma forma ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então isso é uma verdade. O juízo está sobre o ser humano, a humanidade que ainda não tomou posse da vida eterna em Jesus. E neste enredo, para muitos pode ser um imbróglio, uma sucessão de acontecimentos que vão gerar confusão, porque a própria palavra fala que a mensagem da cruz para muitos é loucura, é confusão, mas para os salvos em Deus é a demonstração do poder salvador de Deus. Hoje você pode glorificar a Deus e falar assim: olha, eu tenho este poder da salvação de Deus, porque eu tenho a mensagem da cruz. Se você tem a mensagem da cruz, diga glória a Deus. Deus, ele nos oferta, através da sua graça e da sua dádiva, esta verdade: paz, harmonia, felicidade. E esta trajetória tem, vamos dizer assim, alguns personagens que vão fazer parte, ou tem que fazer parte da nossa história como ser humano. E não podemos deixar de dizer do Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. Mas também era Jesus, o Filho unigênito, que entregou a si mesmo para a nossa salvação. O Espírito Santo, que é encarregado de selar esta aliança, de nos capacitar, de nos identificar com Deus e com Jesus, para que possamos ser de fato reconhecidos como filhos de Deus. E em meio a todas essas grandezas, tem eu e você. E às vezes olhamos, nos sentimos até inferiores, nos sentimos pequenos, e somos de verdade pequenos ao nos comparar à grandeza de Deus, da Trindade, de Jesus, do Espírito Santo. Mas mesmo sendo tão pequenos, Ele nos visita todas as manhãs, para que nós tenhamos a consciência de que temos um grande valor, porque fomos comprados e remidos com alto preço, que é o sangue
de Jesus. Então, diante dessas personagens, cabe a nós uma parte, porque o Pai, Ele nos deu o amor. A palavra em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus que se entregou, e o Espírito Santo que é o condutor da igreja, é aquele que fala aos nossos corações como filhos e filhas de Deus, para que possamos trilhar no caminho da verdade. Então o papel da Trindade está bem definido, mas tem uma parte que cabe a nós, e é a decisão de tomar posse, de aceitar, de alcançar esta bênção da vida eterna e se manter na vida eterna. E a decisão é sua. E a pergunta que não eu, mas o Espírito Santo faz nesta manhã: o que você vai escolher? A vida eterna ou a morte eterna? No diálogo entre Jesus e o intérprete, surge uma pergunta. E o que seria a resposta se transforma em uma nova pergunta. Porque ele fala bem assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então responde para ele: o que está escrito na lei? Como lês? E eu entendo que não que Jesus estivesse interessado na lei, não era isso. Ele estava oportunizando ao seu interlocutor, na verdade, um diálogo. Porque poderia Jesus responder assim: olha, faz isso dessa forma. Olha, para você herdar a vida eterna, você precisa fazer desse jeito. Aquele homem ali sair e não ter tido a oportunidade de dialogar com a própria palavra de Deus, que é Jesus. Mas quando Jesus lhe faz uma pergunta, abre-se então um caminho, abre-se uma janela, para que ele comece então a falar, a se expressar, e a fazer uma análise e dizer qual era a sua interpretação, aquele que ele entendia da lei. Mas eu entendo que Jesus assim não estava muito preocupado em saber se ele realmente ia demonstrar os conhecimentos de intérprete, mas o que Jesus queria era dizer o seguinte: olha, eu estou abrindo a você, neste momento, a oportunidade de falar com a própria vida eterna. Porque não era isso que ele queria? Ele não queria era viver eternamente? Se ele queria viver eternamente, ele teria que ter contato com quem? Com Jesus, que é a própria vida. Como hoje o Espírito Santo, que é aquele que nos direciona também para Jesus e para o caminho, nos leva a esta reflexão de quando temos a oportunidade de estar na palavra, não é somente ouvir, mas é ter a oportunidade de dialogar. E para você entender, eu vou te dar um exemplo meu mesmo. Eu coloquei, como meta esse ano ler a palavra, a Bíblia, que todos os anos eu fico pelo caminho. Dia 31 de maio eu terminei a primeira leitura e já estou nos livros do Velho Testamento novamente.
Mas teve momentos em que eu estava fazendo a leitura, em que eu me dediquei um pouco mais, me debrucei um pouco mais na palavra, e aquilo gerou uma reflexão que Deus falou ao meu coração. E eu senti muito tocado em alguns textos, e são muitos deles que, quando eu tenho a oportunidade de ministrar, é o que eu ministro aqui na igreja, também nos comentários da célula. Mas teve momentos em que a minha atenção não foi tão dedicada assim, e foi apenas uma leitura. E eu me pergunto, será que em toda a palavra Deus não está nela? Será que em certos textos e trechos da Bíblia Deus fala ao coração e nos demais não? Pelo contrário, a decisão foi minha, infelizmente. Se em alguns momentos eu não senti a mesma coisa que em outros, foi decisão minha, porque talvez eu não tenha me aberto ao diálogo. Por isso que o Espírito Santo sempre vai nos levar a uma reflexão. E esta reflexão que nós até aprendemos no nosso momento devocional, que é: o que Deus está falando comigo? O que Deus quer falar comigo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? De que forma que eu preciso agir? E muitas vezes nós pensamos até que são perguntas nossas para Deus, mas na verdade é o Espírito Santo nos perguntando. E quando Ele nos pergunta, Ele diz assim: ó, filho, filha, eu estou te dando a oportunidade de dialogar com a palavra viva, com a própria palavra. Porque a resposta, ela está na própria palavra. E o intérprete, então, que tem a oportunidade de dialogar com a vida, ele diz: olha, já sei, para herdar a vida eterna, eu preciso amar ao Senhor Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e de todo o meu entendimento, e ao meu próximo como a ti mesmo. Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês a primeira parte deste versículo, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma e de todo o entendimento. E na parte da noite, Deus vai nos oportunizar então, na parte B, e ao próximo como a nós mesmos. E nós temos esta oportunidade de expressar este amor e ter este contato com a palavra vida, com a palavra viva e a própria vida que é Jesus, porque o próprio Deus, Ele nos amou. Em João capítulo 4, versículo 9 e 10, a palavra fala que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele nós vivamos. E nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. E esta graça, esta dádiva, esta adoração, ela tem que nos levar numa plena devoção, numa adoração em sua totalidade daquilo, de tudo que somos, de todo o nosso ser.
em tudo aquilo que nós existimos, tem que ser total para Deus. E eu me perguntei, enquanto estava analisando esta mensagem, por que desta exigência? Por que será que Deus faz questão disso? Olha, será que Deus, Ele quer contar, ou dizer, olha, tem um povo, tem uma humanidade, tem um ser humano, tem uma pessoa no planeta Terra, no Brasil, no estado do Espírito Santo, lá na cidade de Serra, no bairro Jardim Limoeiro, ou San Diogo, ou tantos outros bairros aqui representados, e vai de repente, apesar que toda a glória é de Deus, mas como se Ele fosse se gloriar por isso. Olha, eu tenho uma adoração plena, eu tenho um povo que se entrega completamente a mim. Eu fiquei me perguntando, será que isso é uma exigência de Deus para Ele? Aí Deus me fez entender que esta exigência é para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio benefício, é para a nossa própria salvação. Em Romanos 8, 28, a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo isso que Deus exige de nós, para nós, como uma condição para alcançarmos a vida eterna, é para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio benefício, não é para Ele, é para você mesmo. E a primeira coisa que Ele diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Repita comigo: de todo o coração. De todo o coração, amar a Deus, de todo o coração, é entregar a Ele todos os seus sentimentos. E isso vai produzir um benefício para nós mesmos, porque quando nós entregamos todo o nosso coração para Deus, o nosso coração, ele se enche de uma plena felicidade. Um resultado de um coração totalmente entregue a Deus é um estado de risos intermináveis, mas não é um riso somente da boca, mas é aquele que é visto nos seus olhos, na sua face, nos seus atos. É uma vida plena, exalando a alegria, porque entregou o coração a Deus. Então eu digo com certeza, um coração entregue a Deus é um coração totalmente feliz. E eu conversando com o irmão agora há pouco, aqui antes da mensagem, eu perguntei assim: tá tudo bem? Ele falou bem assim: tá tudo bem. E os problemas que tem, ele usou: eu vou atropelando, eu vou passando por cima. Esse é o resultado de um coração entregue. Você exalar até em suas palavras a felicidade. Aí às vezes você olha assim, a fisionomia da pessoa já expressa a alegria. É um coração totalmente entregue a Deus. Mas a palavra também falou que não era somente de todo o coração, também teria que ser de toda a alma. E quando eu entrego, quando eu adoro a Deus com toda a minha alma,
na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte: saindo do trono e dando o lugar a Deus. Quando eu entrego toda a minha alma para Deus, eu estou dizendo ao Senhor, ao Espírito Santo: olha, toma o teu lugar. Nós somos sempre ministrados aqui, né, que quem quiser ganhar a sua alma, perdê-la. Na verdade, ao perder, você está abrindo mão dela e entregando para Deus. De toda a alma, tudo é entregue para Deus. E Ele ainda, o próprio Senhor nos faz um alerta. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 26. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Por isso devemos entregar a nossa alma totalmente a Deus. Porque mesmo que tenhamos muitas conquistas e muito sucesso, mas se a alma for do mundo e não de Deus, não valeu a pena. Não vai ter valido a pena a nossa existência. Mas a palavra de Deus também diz: olha, além de toda a alma, também tem que ser de todas as forças. E muitos significados que tem aqui dedicar, mas eu quero aqui chamar a atenção para você mesmo se entregar totalmente a Deus, para tudo, inclusive para o trabalho, para o propósito a qual Ele te chamou, para que assim, conforme está em Romanos 8:28, tudo possa cooperar, e você possa alcançar a vida eterna. Tem que ser também com todas as minhas forças, não mais ou menos, ou a metade de mim, mas temos que buscar para que tenhamos de fato uma vida totalmente entregue a Deus. Mas o Senhor também fala na palavra que tem que ser com todo o entendimento. E aqui eu tenho que ter consciência de que eu estou numa adoração plena a Deus, e esse entendimento vai fazer eu compreender todas essas coisas que nós citamos aqui. Porque é a entrega do nosso próprio corpo, como o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto com entendimento. Esta é a adoração plena, me entregar com todo o entendimento. Isso é uma mente de Cristo. É eu abrir mão, esvaziar-se daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que talvez eu pense até assim: ah não, esse é o melhor para mim, por isso que eu vou agir dessa forma. Mas nós temos consciência para que Deus nos chamou para uma grande salvação, mas também com uma grande responsabilidade. E é isso que eu vou compartilhar com vocês na mensagem da noite. Porque não é só amar a Deus com todo o coração, com todas as forças, com toda a alma e com entendimento, com raciocínio, mas também tem que amar o próximo. E é este o entendimento maior que Deus quer nos dar, nos fazer enxergar, porque quando nós amamos o próximo, nós nos entregamos. E para nós finalizarmos a mensagem desta manhã, eu disse que é uma decisão, e
você pode também decidir não ouvir, não aceitar. E ao invés de fazer reflexões que vai fazer abrir o diálogo com Deus, eu posso começar a me indagar e encontrar razões para não entender. Eu peço a Deus e ao Espírito Santo que nesta manhã Ele nos faz as indagações e as perguntas para que nós tenhamos o diálogo com Jesus e não para que surja dúvidas em nossa mente, ou que surja dúvidas no sentido: olha, será que é isso mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Como se nós quiséssemos, e é isso mesmo, justificar os nossos atos. E quer ver quando nós fazemos isso? E eu tiro por experiência própria. Quando o Espírito te faz uma pergunta e você diz assim: será que é isso mesmo? Você está diante de uma indagação, se você fala assim: não é bem por aí não, hein? Ou será que você fala assim: conceitua isso aí. Vamos, não está muito claro não, vamos conceituar. Eu me lembrei até de alguns anos, eu estava a trabalho, aí numa conversa com o responsável até da obra, nós começamos a falar sobre as coisas certas, sobre a verdade, e envolvia até sobre a postura, das pessoas no mundo corporativo e não aceitar aquilo que é indevido. E eu lembro que ele falou bem assim: mas espera aí, o que é o certo e o errado? Isso é relativo, isso tem ponto de vista. Mas espera aí, a verdade tem ponto de vista? O certo ou errado tem ponto de vista? Ou misericórdia, somos nós querendo justificar os nossos próprios atos, as nossas próprias decisões? Mas hoje Deus quer que nós tomemos a decisão certa de se abrir ao diálogo com a vida. E Ele nos faz um alerta: não caiamos nas armadilhas de deixar Jerusalém, que é a bênção, e rumar para Jericó, que é a perdição, que foi a história e a parábola que Jesus conta nesse texto, de um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó. Sabe por quê, querido? Como eu disse aqui no início, da mesma forma que usufruímos desde já das bênçãos de Deus pela vida eterna, nós também vamos amargar as desilusões e as decepções por uma decisão em não escolher a vida eterna, de escolher a morte. E no caminho está o ladrão, o salteador, o destruidor, que quer minar a nossa bênção, que quer nos espancar, que quer destruir o Filho de Deus, que quer tirar a sua vida, quer tirar a sua oportunidade de dialogar com Jesus, dialogar com a palavra. E o conselho dele, e o que ele nos chama a atenção é: não caiamos nesta armadilha, mas que possamos ouvir o conselho. E qual o conselho que Jesus deu? Vai e faze da mesma forma. Vamos repetir todos? Eu vou falar e vocês repetem. Vai e faze da mesma forma, do mesmo jeito. De que? Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Que Deus possa nos abençoar com a palavra